alunos do 8º ano, finalmente chegamos à gramática do capítulo 3. Neste vídeo trabalharemos as vozes verbais e adjunto adverbial. Peço que assistam ao vídeo pausadamente e quantas vezes forem necessárias para o entendimento de vocês, tá? Vou tentar passar de uma forma mais clara possível. E qualquer dúvida podem me procurar, ok? Primeiramente, falaremos das vozes verbais. É legal também você seguir a explicação com a sua apostila, tá? Em mãos. Vamos lá. Vocês já estudaram os verbos em diferentes aspectos, né? Modo, tempo. Agora vocês observarão as vozes, né, que o verbo apresenta. Voz verbal é o nome que se dá às flexões que o verbo pode assumir para indicar se em determinada oração o sujeito pratica a ação do verbo, ou se ele sofre a ação, ou se ele pratica e sofre ao mesmo tempo, tá? Então, nós vamos com calma. Pessoal, vamos para a voz ativa. E antes de explicar a voz ativa, eu quero que vocês entendam uma coisa. Estudar sobre as vozes dos verbos é estudar uma relação entre o verbo e o sujeito, ok? Nós vamos analisar sempre isso, verbo e sujeito, verbo e sujeito. Até aqui, muitas vezes, vocês acharam que sujeito é aquele que pratica a ação do verbo. Só que daqui para frente, vocês perceberão que não é sempre assim. O sujeito pode praticar a oração da frase ou ele pode sofrer a ação, tá? Então, primeiro nós vamos observar um sujeito que pratica a ação. Quando o sujeito pratica a ação da frase, eu tenho uma voz ativa do verbo, tá? Atenção para a análise da frase. O professor adiou a prova. Primeiro, vamos olhar o verbo que adiar. Adiar aqui nesta oração, eu tenho um verbo transitivo, porque quem adia, adia algo. Então, verbo transitivo direto que vai me levar a um objeto direto para eu entender essa ação, tá? Então, aqui eu tenho um objeto direto. Bom, quem adiou? O professor. Aqui, quem está praticando a ação de adiar? O professor. Então, é o professor que adiou, foi ele que praticou essa ação. Quando na oração, o sujeito que pratica a ação, eu tenho um sujeito agente, tá? Ele agiu na oração, ele praticou a ação verbal. Então, aqui eu tenho uma voz ativa. Mais um exemplo de voz ativa, olha só. Meu irmão quebrou a mesa. Aqui o verbo quebrou. Quem está praticando a ação de quebrar a mesa? Meu irmão. Essa ação de quebrar a mesa, quem está praticando é meu irmão. E meu irmão é o sujeito. Então, quando é o sujeito que pratica a ação, eu tenho uma voz ativa e um sujeito agente. Mais um exemplo de voz ativa. Os deuses castigam os fracos. Vamos olhar para o verbo. Castigam. Verbo transitivo direto. Bom, quem está praticando a ação de castigar aqui nessa frase? Os deuses. Os deuses têm qual função sintática nessa frase? A função de sujeito. Então, quando
Quem pratica a ação verbal é o sujeito, eu tenho uma voz ativa, um sujeito agente. Bom, na voz ativa eu quero que vocês anotem. Ativa. Voz ativa, ela dá uma ideia de atividade, tá? Então, aqui o sujeito pratica uma ação verbal e os verbos precisam designar uma ação, uma atividade. Por isso que apareceram bastante nos outros exemplos verbos transitivos, tá? Aí é muito comum, então, aqui na voz ativa, os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Você pode fazer a pergunta, Bianca, e os verbos de estado, os verbos de ligação? Não tem como ter uma voz ativa, né? Aqui nesses verbos de ligação, por quê? Ativa significa uma ideia de atividade, uma ação. E os verbos de ligação, os de estado, eles demonstram uma condição do sujeito e não uma ação que ele praticou, tá? Então guardem isso. Meus alunos, vocês já entenderam a voz ativa, quando o sujeito pratica a ação da frase. Agora ficou até mais tranquilo de definir a voz passiva. A voz passiva, o sujeito ele sofre a ação verbal, tá? Só que na voz passiva nós temos dois tipos, duas estruturas diferentes. A voz passiva analítica, a voz passiva sintética. Vamos entender o que significa cada palavra, porque aí fica mais fácil de gravar cada uma delas. Voz passiva analítica, vamos pensar na analítica só. Quando eu tenho algo analítico, é algo que precisa de uma análise maior, algo mais profundo, algo mais completo para fazer uma análise, né? Então, a própria palavra aqui, você vai lembrar de algo mais extenso, mais estruturado, para se ter uma análise. Quando você pensar em voz passiva sintética, a palavra sintética, você já lembra de síntese, algo enxuto, algo menor, tá? Então guarda isso, analítica, algo extenso, tá? Uma estrutura maior, e sintética, uma estrutura enxuta, uma estrutura menor. Então, voltando, aqui na voz passiva, o sujeito, ele sofre a ação verbal. Vamos analisar. Eu deixei aqui a voz ativa para compararmos, tá? Voz passiva analítica, presta atenção. Olha aqui, analítica, uma estrutura maior, viram? Maior para ficar mais fácil de entender. Bom, aqui nós temos a voz ativa, que vocês já sabem. Aqui o sujeito pratica a ação de adiar, então eu tenho uma voz ativa. Então aqui, ó, eu tenho um sujeito que pratica ação. Então, eu tenho um sujeito agente. Será que vai ser da mesma forma na passiva? Agora, vamos aprender a voz passiva analítica. Analítica é uma estrutura maior, tá? Então, vamos lá. A prova foi adiada pelo professor. Vamos fazer a famosa pergunta ao verbo. No caso, aqui, uma locução verbal. Quem é que foi adiada pelo professor? A prova. Aqui é o meu sujeito. O sujeito, ele sofreu a ação de ser adiado. Então, aqui eu tenho um sujeito paciente, né? E não mais um sujeito agente, como na voz ativa. Aqui está sofrendo. Então, quando o sujeito sofre a ação e não a pratica, ele é o sujeito paciente. Então, temos uma voz passiva, mas temos uma voz passiva analítica. Por que ela é analítica? Vamos olhar para o restante da sentença. Foi adiada pelo professor. Vejam só. Lá na voz ativa, o professor era o meu sujeito agente. Quando passou essa mesma sentença para a voz passiva analítica, eu não tenho mais o professor como sujeito. Eu tenho o professor aqui, no caso, pelo professor,
um agente da passiva. Esse termo aqui que pratica a ação, né, de adiar, enquanto esse termo aqui sofre a ação, tá? Agora, uma dica aí para identificar a voz passiva analítica é olhar para o verbo, porque a questão verbal aqui da oração, da passiva analítica, sempre vai ter uma locução verbal, tá? Formada aí por um verbo auxiliar e um verbo no particípio, tá? Aqui no caso, o verbo ser mais o adiar no particípio. No caso, o adiar é o verbo principal e o foi está auxiliando, tá? Então, nas frases com voz passiva analítica, sempre vai ter uma locução verbal, tá? Um verbo auxiliar e um verbo principal, ok? E também, na voz analítica, você sempre vai achar o agente da passiva, tá? Pessoal, então vamos lá, fazer um resumo até aqui. Voz ativa. Eu tenho um sujeito agente que pratica a ação da oração, tá? Então, ele é o sujeito que pratica. Aqui na voz passiva analítica, que é uma estrutura maior, o sujeito não mais pratica a ação, ele sofre, né? A prova foi adiada pelo professor. Quem é que foi adiada? Quem que sofreu essa ação de ser adiada? O sujeito. Na voz passiva analítica, o meu sujeito não é mais o agente, não é ele que pratica a ação, mas ele sofre a ação, tá? E aí eu tenho outros termos aqui na oração que me fala quem que é o praticante dessa oração, que me fala quem é o praticante dessa ação, que é o meu agente da passiva, tá? Já na voz passiva sintética, que é uma estrutura curta, menor, nós temos adiou-se a prova. Na voz passiva sintética eu tenho uma marca, que é o se, mas a gente tem que tomar cuidado, porque eu já ensinei para vocês que essa palavrinha se tem muitas funções, né? Aparece como pronome apassivador. Tá? Uma boa dica também para você definir a voz passiva sintética é transformá-la em voz passiva analítica. Presta atenção, adiou-se a prova, né? No verbo adiou, para adiar eu preciso de alguém para fazer isso, né? Só que aqui na sintética, como é uma estrutura menor, eu tenho a ausência do agente da passiva. Eu não sei quem que adiou, tá? Quando eu sei que ele existe, mas eu não sei quem é, a gente chama de agente da passiva indeterminado, tá? Não aparece na passiva sintética, ok? Eu uso o pronome apassivador, tá? Mas para ter uma certeza, eu faço a inversão. A prova foi adiada, ok? Se eu conseguir transformar para a voz analítica, mesmo sem um agente da passiva, ela é a sintética. Vamos para mais um exemplo. Meu irmão quebrou a mesa, aquele exemplo que eu dei de voz ativa. Na voz ativa, presta atenção, o meu sujeito vai praticar a ação verbal de quebrar. Então, quando é o sujeito é agente, ou seja, é ele quem pratica essa ação de quebrar, eu tenho uma voz ativa. Mas, olha só, na outra oração, aqui a mesa virou meu sujeito, foi quebrada pelo meu irmão. O sujeito aqui, ele não está mais praticando a ação verbal, ele está sofrendo,
Quando eu tenho um sujeito que sofre, eu tenho um sujeito paciente, tá? Também tenho uma locução verbal. Verbo auxiliar mais verbo principal, tá? E aí, quem é que quebrou a mesa? O irmão, né? Então, aqui eu tenho um agente da passiva. Quando eu tenho esses três termos, sujeito paciente, locução verbal e agente da passiva, eu tenho uma frase na voz passiva analítica. E tenho também a voz passiva sintética, que é uma estrutura menor. Quebrou-se a mesa. Aqui eu tenho uma marcação, que é o pronome apassivador se, né? Tenho um verbo que concorda com o sujeito, tá? E aqui eu consigo transformar a mesa foi quebrada. Só que aqui eu tenho e a voz reflexiva nada mais é do que o sujeito que pratica e sofre a ação verbal da frase. Então, Antônio cortou-se na mesa. Aqui, Antônio está praticando a ação de cortar a si, né? E também está sofrendo, ele também foi cortado, tá? Aqui eu tenho si, mas ele não é um pronome apassivador agora. Ele é um pronome reflexivo, que é a mesma coisa de dizer Antônio cortou a si, ok? Meus amores, estudem bastante. Voltem ao vídeo quantas vezes forem necessária para a fixação do conteúdo. Leiam a teoria na apostila, tá? Façam os exercícios das páginas 137 e 138 no caderno de aula. Estou com muita saudade de vocês, viu? Um beijo e fui!